Sou Rafael Porto, sou especialista em tráfego aqui na Info. Oi, meu nome é Michael Garcia, sou especialista em marketing digital aqui na Info. Pessoal, esse é o nosso primeiro podcast da série Info Produzindo. Ele será distribuído aí em todos os agregadores de podcast, Spotify, Deezer, Google Podcasts, iTunes e no YouTube também. E também em vídeo, né? A gente vai fazer uma versão editada para colocar em vídeo lá. Boa. A frequência que a gente espera é semanal. Bom, a gente vai tratar assuntos de empreendedorismo digital, né? Especificamente para aquelas pessoas que desejam criar infoprodutos. E então, fala aí, Michael, o que é um infoproduto? Um infoproduto. Infoproduto é um produto digital, é um produto de informação, um produto digital de informação. O que seria? Vou dar alguns exemplos para ficar mais fácil. Um e-book é um infoproduto, um curso online é um infoproduto, um infográfico é um infoproduto. Tudo que a gente fizer que for digital, que for online, ele é um produto digital, ele é um infoproduto. Tá, então vamos dizer assim, é um produto que a gente vai vender, ele sempre precisa ser vendido? Não necessariamente. Ele pode ser um produto distribuído para fazer alguma campanha de inbound marketing, onde a gente vai mostrar esse produto, vai ajudar outras pessoas, que esse é o intuito de muita gente, que quem trabalha com infoproduto às vezes não tem somente a ideia de vender. O marketing digital tem muito dessa parte aí, que as pessoas querem mostrar o serviço delas, querem que as pessoas conheçam a qualidade do serviço delas e posteriormente fazer uma relação de consumo ou vender algum produto depois que a pessoa já sabe que ela tem uma qualidade boa, que é um bom profissional e que o produto é legal. Bom, olha, eu vou aproveitar assim do conhecimento que eu sei que o Michael tem para fazer uma pergunta que pode ser de muitos de vocês aí. O que é inbound marketing? Bom, o inbound marketing é uma forma de marketing diferenciado. Primeiro eu vou tratar, não sei se tem depois a pergunta, mas eu já vou falar agora que eu acho interessante para complementar a parte do inbound marketing, que é o marketing digital em si, tá? Eu tenho uma versão do que é para mim o marketing digital. O marketing vem da parte de mercado, que eu tenho até a ideia do que em espanhol se chama de mercadeo, que seria mercadizar alguma coisa, mas o mercado, mas o que é o marketing digital para mim? É levar os produtos certos para as pessoas certas, os produtos para aquelas pessoas que precisam dele. Eu acho que o marketing digital para mim é isso, né? É o que a gente tenta fazer aqui na Info. Tá, eu ia perguntar mais adiante que é marketing digital, mas mais adiante eu vou fazer então perguntas mais específicas dentro do... E do inbound tu me perguntou também, né? Isso. O inbound marketing é uma forma de marketing onde a gente gera valor primeiro e depois a gente consegue uma venda, né? Porque antes, como é que era feito uma propaganda antes? Como é que a gente vendia um produto antes? Isso modificou, né? Até no livro Marketing 2.0 diz isso. Antigamente era focado no produto, a gente dava as características do produto e toda aquela coisa lá e vendia o produto, né? Depois começou a ser focado em outras partes, por exemplo. Agora a gente consegue focar no bem-estar que aquele produto dá, no que aquilo vai mudar a tua vida. Então a gente dá uma parte daquele produto, a gente ensina as pessoas um pouco do que a gente conhece, do que a gente tem gratuitamente, e a partir daí a gente traz essas pessoas para que conheçam melhor o nosso trabalho, e depois que essas pessoas já sabem do nosso trabalho, já sabem que a coisa é legal, que a gente é um bom profissional, que a gente tem algo de valor para dar, bom, aí a gente faz uma oferta de um produto. No fundo, as pessoas sabem que existe um produto, mas elas podem utilizar aquele nosso material gratuito quanto tempo elas quiserem e da forma com que elas quiserem, mas quando elas forem comprar algo naquela área, elas vão comprar de quem? De quem ofereceu aquele produto e de quem eu costumo dizer que a gente conhece. Eu acho que eu tenho um exemplo que todo mundo vai conhecer. Pode falar. Quando tu vai na feira livre, aí vem o cara assim, moranguinho, e o cara te dá o morango madurinho na mão. Aí tu prova. Exatamente. Isso, vamos dizer, te deu... Ele deu uma parte pelo todo. A gente chama, inclusive o Érico Rocha, alguém que eu acho bem bacana dessa área do marketing digital, diz que é a técnica do queijo, né? Que a gente chega no supermercado às vezes, aqui as pessoas oferecem suco de caixinha, pra gente provar. E aí depois que a gente prova,
Por dois motivos a gente acaba comprando. Primeiro, que a gente vê que realmente aquilo é bom, que não é uma coisa horrível. Se for uma coisa horrível, a gente não compra. Mas também aquela pessoa está nos oferecendo aquilo, demonstrou interesse por nós, demonstrou interesse em mostrar o produto, então a gente tem uma tendência, até por reciprocidade, de comprar aquele produto. Já sabe que o produto é bom, já sabe que o vendedor é íntegro, pelo menos aquele que está oferecendo ali, com queijo também faz, tem gente que faz com salame, tem gente que faz com várias coisas. No supermercado a gente vê isso. É exatamente isso que é o embalde marketing. Boa. Tá. Então, quem pode ser um infoprodutor? Por quê? Olha, eu vou dizer quem são as pessoas que nos procuram aqui. Eu acho que é um exemplo de quem é o infoprodutor. Tá? Infoprodutor é aquela pessoa que tem um conhecimento, ou porque é a profissão dele, ou porque ele ama aquilo ali, ou é um hobby que ele tem, ou alguma coisa que ele sempre quis trabalhar. Aí as pessoas dizem assim, não tenho conhecimento para ser um produtor de alguma coisa porque eu gosto disso, mas não sou um extremo profissional. A gente costuma dizer que uma pessoa que pesquise durante uma semana sobre um assunto que ela já gosta, ela vai saber mais sobre aquele assunto do que 90% das outras pessoas. Então ela já pode comentar sobre aquilo, ela já pode ter uma certa autoridade sobre aquilo, ela já tem autonomia para ensinar alguma coisa sobre aquilo. E a outra pessoa que quer aprender não vai fazer muita diferença se ela é o melhor do mundo naquela área, até porque o melhor do mundo naquela área não vai estar disponível para ensinar ela, mas aquela pessoa que estudou, que gosta daquilo e está disponível para ajudar, aquela é uma ótima pessoa para vender um curso ou para vender alguma coisa. E é por aí que a gente trabalha. Se você me permite, eu vou dar um pequeno adendo. O pessoal não me conhece pessoal, aí, né? Desculpa pelo barulho, nós estamos tomando um chimarrão, porque nós estamos no Rio Grande do Sul aqui, embora seja verão, não está fazendo tanto calor e a gente gosta de tomar. Tanto faz, né? Aqui a gente toma no verão, no inverno. Então, o pessoal não me conhece, trabalhei 16 anos na área de alimentos e bebidas, 11 deles especificamente com vinhos, e eu fiz 5 certificações em nível internacional, e eu lembro da certificação nível 3, tá com um problema aqui, eu tenho que dar um tapa. E eu fiz uma certificação em nível internacional que foi com Master of Wine, que seria um PhD em todo o universo do vinho. Eu me lembro que ele falou uma coisa assim, o cara que sabia tudo. Assim, chegou na primeira aula e falou, olha pessoal, esse é o nível 3, né? Esse aqui é o nível mais básico que eu consigo dar. Porque eu estou há muitos anos estudando coisas bastante complexas, assim, vendo o mercado como um todo, desde a aquisição de um local ali, avaliação do solo, até a pesquisa depois da venda do produto. Então, quando eu vou falar com as pessoas, eu não consigo falar, eu falo de uma maneira muito técnica, então eu não consigo falar para aquele consumidor iniciante. Então, ali eu me dei conta, eu sempre tive interesse pela área de educação, fiz pedagogia, e lá eu percebi o seguinte, que o melhor professor é aquele que consegue estar mais próximo do seu aluno. Então, às vezes você acha que tem que ser saber tudo mesmo para poder ensinar alguém. E, na verdade, o ensinar, se você tem a vontade de ensinar e tudo mais, isso é mais importante até do que ter um conhecimento muito amplo. Tendo um conhecimento muito amplo, você pode até complicar as pessoas ali no início, coisa e tal. Então, acredito que seja interessante para você tirar será que eu posso, o que eu sei, será que é válido? Será que eu sei, eu consigo ensinar? Tem uma parte muito maravilhosa hoje em dia, que a maioria das coisas que a gente aprende no YouTube. Isso aí já foi descoberto por várias empresas grandes de educação. Estava escutando outro de um podcast com relação a isso, e eles falam o seguinte: antes, o ensino era feito em instituições e tudo isso, e a tecnologia veio para ajudar no ensino. Por quê? Porque a gente consegue aprender em qualquer momento que a gente tenha disponível, tá? Onde é que isso é legal? Isso é legal porque surgem outros professores, surgem outras pessoas querendo passar conhecimento, e esse conhecimento, por exemplo, tem algum grande curso que eu queria fazer, mas ele é presencial e eu não tenho como. Então, existe outro curso de um grande profissional da minha área e está disponível lá, né? Ele deve ter alguns vídeos de graça lá no YouTube, aí através desses vídeos eu vi que o cara era legal, que o cara era bom, que o cara tinha material bacana, e ele disponibilizou um curso de um valor baixo, e isso é legal do infoproduto.
Não precisa ser um valor elevado, pode ser um valor baixo, por quê? Porque o valor que a gente utiliza para produzir aquele curso é um valor mais baixo. E a qualidade daquele aprendizado, por exemplo. A gente consegue hoje em dia utilizar diversos materiais para ensinar junto, PDFs, infográficos, áudios, palestras de outras áreas, para embasar aquele nosso conhecimento. Então é muito amplo a forma com que a gente pode ensinar, né? E um curso hoje a gente pode desenvolver ele através de plataformas específicas para isso, fica bem mais fácil de uma pessoa qualquer que tenha um conhecimento que nunca soube como fazer aquele conhecimento chegar até as pessoas, que façam. E mais importante do que isso, existem plataformas como o Google, como o Facebook, como o YouTube, que levam o meu conhecimento a pessoas que desejam ele. Por exemplo, se eu sou uma cabeleireira e preciso fazer um curso para cabeleireiros de uma técnica específica, né? Eu vou conseguir colocar para cabeleireiros no Facebook ou então para pessoas que pesquisam exatamente aquela técnica específica no Google. Aquelas pessoas vão ser direcionadas para um funil de vendas meu lá dentro do meu site, que é a mesma forma que a gente traz as pessoas aqui da Info também. E através... tráfego, né? Exatamente, através do tráfego, que é a área do Rafael aí, a gente sabe exatamente quem vem e consegue oferecer o curso exato da necessidade, o que vai curar aquela dor daquelas pessoas. Então a gente traz a pessoa que realmente precisa daquilo e não fica expandindo informações desnecessárias para quem não quer. Eu acho que isso é um dos principais diferenciais. Olha só. Olha, não, eu não preciso, não, é a patroa. Não, perdão pessoal, deixei meu telefone ligado aqui porque a patroa tá grávida, né? E muito importante também. Bom, papai. Então, senso de propósito, né? Se você acha que precisa e quer mudar o mundo, eu quero deixar um grande legado aí para o mundo e para meu filho ou filha, não sei o que vai vir. E eu acho que não, eu acho que vai ser guri. Então, eu acho que responde também quem pode ser um infoprodutor, né? Um infoprodutor não seria só quem quer ganhar dinheiro na internet. Ele traz através do infoproduto, ele traz dinheiro, mas ele traz coisas muito mais importantes do que o dinheiro. Eu sinto muito dos nossos clientes, que os nossos clientes já trabalharam em alguma área. Essa é a base dos nossos clientes. Eles trabalharam em alguma área, eles são especialistas em alguma área. De duas uma, ou eles querem trabalhar em alguma área que eles sempre gostaram e não é aquela, ou eles querem sair daquela área em que eles estão, ou eles querem pegar aquela área que eles já estão e poder trabalhar em casa. Por exemplo, se vocês não estão vendo agora, nós estamos aqui no escritório da Info e os meus filhos, talvez vocês escutem, eles estão lá no computador e vocês podem escutar eles gritando ou eles conversando sobre algum joguinho que eles estão fazendo lá. Tem coisas que não tem preço, por exemplo, trabalhar em alguma área digital tem as suas partes positivas. A parte mais complicada é manter a continuidade do trabalho, é manter as gravações, é manter a quantidade de produtos, tá? Mas a parte boa é que a gente consegue ter uma qualidade de vida melhor. Nós estamos aqui no sul do Rio Grande do Sul ajudando pessoas com essa necessidade, com a necessidade de colocar os produtos e serviços na maneira online para todo o país. A gente consegue agora ter clientes em todo o país que necessitam da gente. Então as barreiras geográficas elas quase não inexistem na nossa profissão. E as concorrências também, por exemplo, se eu tenho um curso específico, talvez para uma cidade pequena, para uma cidade média, eu não tenha aquela quantidade de clientes, mas num universo de 100 e tantos milhões de pessoas que compram na internet no Brasil, são 100 e tantos milhões de pessoas. Obviamente que tem uma quantidade muito grande de pessoas que vão querer e vão gostar exatamente da tua área, né? Coisa que se tu tivesse uma cidade de, sei lá, 100 mil habitantes, 200 mil habitantes, ou menor ainda, ia ser muito difícil tu conseguir pessoas para que tu conseguisse viver daquilo. Mas a internet proporciona isso para as pessoas, e é isso que chama a atenção para aquelas que queiram ser um infoprodutor. É muito legal. Eu vejo os clientes que vêm aqui, né? Eles trazem um produto, e na minha área eu vou descobrindo como chegar nas pessoas que querem aquele produto. E muitas vezes o infoprodutor ele tem muitas ideias, né? Pode fazer várias coisas. E através de conhecer o público dele é que ele realmente acaba
vendo o que é efetivo, o que vai ajudar, uns querem realmente ajudar só, outros Sim. querem vender, ter um resultado comercial e tudo mais. E através as ferramentas da internet aí, das redes sociais, o Google Analytics e tudo mais, nos trazem essa possibilidade de conhecer quem é o perfil exato do cliente e, às vezes, adaptar o teu produto a esse cliente. Exatamente. Adaptar ou fazer um produto novo para esse cliente. Perfeito. Isso eu acho muito... Isso é uma coisa que antes não existia. Se a gente vai pensar, por exemplo, a televisão, o rádio, eu trabalhei em outras áreas também, e a gente fez propaganda em rádio, fez propaganda na televisão. E tem uma característica muito peculiar da televisão, do rádio, do jornal, que são massivos. A gente quando vai lá e pede, olha, eu quero fazer uma propaganda, tal hora é mais caro porque as pessoas, tem tantas pessoas lá. Nós sabemos que aproximadamente tantas pessoas vão ver o teu anúncio. Como é que a gente vai saber se aquela pessoa realmente é o meu público-alvo? Como é que a gente vai saber se aquela pessoa vai entrar em contato comigo? Vou chegar na entrada da minha loja física, por exemplo, e vou perguntar, oi, tudo bem? Tu veio pelo anúncio do jornal, pelo anúncio da rádio, pelo anúncio da televisão? Quem nunca viu esse formuláriozinho, essa pergunta no formuláriozinho? Mas era difícil, dispendioso e não era muito correto, tá? Hoje o que a gente consegue? A gente consegue métricas precisas para várias coisas. Um dos motivos de ter essas métricas é saber que a gente vai impactar pessoas que querem ser impactadas. Por exemplo, eu trabalhei algum tempo com marketing da área de saúde, psicólogos, psiquiatras, enfermeiros. Por que eu escolhi essa área? Comecei com marketing nessa área porque eu digo, não estão fazendo marketing para essas pessoas que tanto precisam gerar autoridade. Só que eu descobri algumas coisas com relação a isso, tá? Nessa área é bem complicado fazer marketing porque existe a parte de que eles acreditam que qualquer coisa fere a ética deles. Então eu digo, por que eu vou fazer para pessoas que têm várias restrições? Eu analisava papéis das áreas específicas para saber se eu não estava infringindo nenhuma norma. Quando tem um leque de áreas que estão precisando dessa área, uma área muito deficitária, a área dessa parte de produtos digitais, eu digo, não, vou sair, vou abrir o meu leque, vou trabalhar. Aí eu consegui ir para mais longe, consegui atender a mais pessoas e consegui fazer com que pessoas que realmente queriam fazer marketing pudessem fazer. E através dessas métricas, a gente consegue trazer o público exato para o produto exato do especialista exato. Isso dá uma assertividade grandíssima para nós e uma economia de dinheiro muito grande. A gente não joga panfleto na rua, a gente não suja a rua e leva 99% dos panfletos para pessoas que não vão comprar nada. Aí a gente já sabe que vai cair para pessoas que têm a tendência de gostarem daquilo. É uma coisa que me chama atenção, assim, o Google, quando você faz uma pesquisa no Google, ele mostra ali, né, em tantos microsegundos, milionésimos de segundos, ele te trouxe lá 80 resultados. Sim. Eu sou novinho ainda, né? Mas eu cheguei a ver as páginas amarelas. Também, existem até hoje, né? Então, aí o tempo que você levava para fazer uma pesquisa. Uma pesquisa. Um médico, tipo, obstetra, né? Uma coisa da minha realidade agora. E agora você coloca no Google e refina automático já ali na pesquisa médicos em Jaguarão. É muito interessante. Quem quiser pode fazer aí, não sei quem é que está ouvindo em podcast, quem é que está vendo em vídeo, mas se você quiser agora, possivelmente, quando você fizer uma pesquisa, como criar um e-book, ou como criar um e-book do zero, ou como desenvolver um e-book, vai cair dentro da www.infoprodutores.com, que é a nossa plataforma, que é o nosso site. Por quê? E lá tem um guia de como criar um e-book, se forem ver. Isso traz o cliente que quer desenvolver um e-book, que essa pessoa que quer desenvolver um e-book, ele é um cliente potencial para mim e eu ainda consigo ajudar ele. Isso é excelente. Essa parte ela é muito boa. Tá, então, assim, tentar resumir. Quem pode ser um infoprodutor, então, e por quê? Então, aí, cita aí alguns motivos bem rápidos, bem abrangentes aí para quem e por que
pode ser um infoprodutor? Quem e por quê? Pessoas que acreditam que tem uma mensagem para passar para o mundo, querem passar essa mensagem para o mundo de alguma forma, porque isso vai fazer diferença para a vida delas e para a vida, vai impactar outras pessoas, e querem viver disso. Tá? Eu acho que o mais importante é uma questão ideológica. Vamos dizer assim, mas eu preciso do dinheiro. Sim, tu vai ganhar dinheiro com isso, com certeza. É a única saída que tem. Tá? A gente está vendo todo dia pessoas fecharem as portas de comércios físicos para entrar nessa área digital. Porque se eu quero hoje um produto ou um serviço, eu vou entrar na internet. Eu vou entrar na internet se eu preciso de um especialista para o meu filho, eu vou entrar na internet se eu preciso de um chaveiro, eu vou entrar na internet se eu preciso de um encanador, se eu preciso de uma professora de piano, se eu preciso de qualquer coisa. E para quem... Eu tenho uma loja. Loja física? É. Uhum. Serve? Serve também. Aí não como um infoproduto, mas em si... tem que estar localizado, pode. Cria infoprodutos para atrair essas pessoas para a tua loja física. Ou cria infoprodutos para atrair as pessoas certas para isso aí, ou o marketing digital vai fazer com que as pessoas que fizerem uma pesquisa regional, naquela micro-região, digamos que nas cidades vizinhas também, que ele seja posicionado sempre no primeiro lugar do Google, que é muito importante, dependendo da área. Por exemplo, se eu vendo uma área específica, se eu faço conserto de automóveis, por exemplo, eu quero que cada um que pesquise mecânico me encontre naquela área, vai sair relativamente barato, mesmo que eu eleve o valor que eu vou oferecer para o Google. Por quê? Porque dentro daquela área eu vou ser soberano, né? Que é a área que realmente me interessa. Nas outras áreas do país não vão me interessar, eu não vou nem fazer propaganda. Então vai acabar saindo barato, porque cada um que pesquisar vai acabar me encontrando. Legal. Então, para produtos físicos, para pessoas com lojas, para pessoas com comércios físicos, é bastante interessante se souberem utilizar também. Legal. Isso que o Marco está falando, com certeza a gente vai abordar em algum podcast aí mais à frente, de forma mais específica, porque isso já entra em umas técnicas aí. Já entra numa técnica específica. Vem para minha área. Esse podcast é apenas um. O Rafael vai trazer da área dele muitas dicas da área de tráfego, que é uma área muito, muito importante dentro do marketing digital. Mas nos próximos podcasts que a gente vai fazer aqui, quem está ouvindo, quem está vendo agora, pode já se preparar, porque nos próximos a gente vai trazer áreas específicas. Esse a gente está trazendo quem somos nós, o que a gente faz e por que é importante ser um infoprodutor. Tá? Nos próximos eu já estou pensando para o próximo, Rafael, eu estava comentando com o Rafael, de fazer sobre o e-book em si, porque muitas pessoas entram em contato conosco para saber por que o e-book é tão importante, como é que eu faço um e-book. Cara, o e-book é a forma que tu vai encontrar, é a primeira maneira que tu vai encontrar de chegar no teu cliente e dizer, eu sou bom nisso, eu faço material de qualidade, eu quero te dar de graça isso aqui, e depois que tu conheça isso, tu pode entrar em contato comigo ou pode consumir outros materiais me deixando o teu e-mail, por exemplo, que é um dos funis de venda que a gente faz aqui. Mas é muito importante, e eu gostaria já no próximo podcast da semana que vem, não sei o dia ainda, a gente não acertou o dia, mas eu acho que daria para trabalhar isso. E nós vamos trabalhar outros temas também, como o tema do tráfego, como o tema do infoprodutor em si, da parte de mindset, e assim por aí vai. A gente vai desenvolvendo, vai criando, a gente não pensou ainda nos temas. Bom, então as pessoas podem ganhar dinheiro, as pessoas podem ganhar mais o que sendo um infoprodutor? Sendo um infoprodutor, pelo que eu tenho visto dos relatos das pessoas, e nós aqui também, o que ganha mais, tá? Às vezes o que a pessoa precisa não é apenas o dinheiro. O dinheiro é uma das partes, mas em si o que traz a médio prazo o dinheiro também é a autoridade, né? E a autoridade é gerada com infoprodutos. Por quê? Quando a gente grava uma palestra e coloca na internet, um palestrante é uma pessoa que os outros querem ouvir falar. Tá? Então eu posso, exatamente, se eu sou uma cabeleireira e eu estou dando palestra em algum lugar sobre a minha área, sobre uma técnica específica, se eu sou um mecânico e estou dando palestra em alguma área, né? Se eu sou um professor de história e estou dando uma aula de história, uma aula magna lá, ou sei lá, uma aula inaugural em alguma escola, e eu gravo essa aula, automaticamente transmite para mim uma autoridade. Se eu sou uma psicóloga e eu vou numa rádio e eu dou uma palestra sobre a depressão,
automaticamente isso cria uma autoridade para mim. A médio prazo, essa autoridade traz clientes, traz e-mails, traz pessoas que gostam do nosso trabalho, traz pessoas que nos admiram. E isso também traz muitas coisas boas para nós no aspecto psicológico, porque a gente reconhecimento, fazer a diferença na vida de outras pessoas, que as pessoas retribuam com algum feedback dizendo, olha, o que tu está fazendo é muito legal, segue assim, ou olha, eu gostaria de fazer o que tu faz, tu puder me ajudar, me ajuda, ou olha, tu tem algum curso para me vender sobre isso, ou olha, o que tu me ensina com relação a isso? Ou quando tu vai lançar o teu próximo curso, que são coisas que as pessoas não imaginam que perguntem, mas gente que ainda não lançou e que está lançando material na internet, escuta isso, lê isso, tipo, quando tu vai lançar teu curso? Isso é muito bacana as pessoas dizerem, olha, eu nem disse que ia fazer algum curso, eu estou me pedindo. Isso psicologicamente ajuda, além da parte financeira. Também na área profissional, entre profissionais, muito networking também, né? Fora desenvolve possibilidade de parcerias, outra técnica, estudos, ampliar conhecimentos. A gente vai trazer nesse podcast várias técnicas para aumentar a autoridade, porque eu tenho um projeto que eu continuo ainda, embora a gente esteja um pouco parado, chama Código da Autoridade. É códigodaautoridade.com, onde a gente trabalhava aspectos de aumentar a autoridade das pessoas. Como eu trabalhava com áreas de saúde, onde as pessoas faziam palestras e coisas assim, eu adquiri um conhecimento sobre o que gera autoridade. Os meus estudos também, eu estou no marketing digital há 10 anos, estudando há bastante tempo, né? Desenvolvendo projetos não faz tanto, mas estudando sobre marketing digital bem antes do Érico Rocha chegar ao Brasil, que é uma das sumidades na área do marketing digital. E todas essas pessoas que vieram através dele ou que vieram ao mesmo tempo. E eu digo que a autoridade ela é muito importante. Uma pessoa tem formas de criar autoridade com coisas do dia a dia. O networking é muito importante. Quando eu entro em contato com pessoas da minha área e eu converso com elas sobre aspectos, não deixa de ser o que a gente está fazendo eu e o Rafael aqui, tá? É a nossa área, a gente está conversando sobre aspectos da nossa área, mas as pessoas que estão ouvindo e as pessoas que estão vendo têm uma grande possibilidade de aproveitar alguma das coisas que a gente está falando aqui e colocar na prática, né? Por exemplo, olha, eu já sei que network é importante, eu vou fazer. Quando eu entro em contato com pessoas especialistas da minha aula, da minha área, eu posso mandar um e-mail para eles e fazer uma entrevista pelo próprio Skype, pelo WhatsApp, gravar e postar no meu canal do YouTube. E isso vai ajudar outras pessoas da nossa área também. Por que não? E network é fantástico. Bom, sem falado aí, falou aí trabalha com marketing digital aí há 10 anos e eu lembro que lá quando a gente começou a conversar e tudo, eu fazer uma pergunta que eu te fiz assim, e para mim a resposta para mim foi meio óbvia, mas foi muito esclarecedora. O que é marketing digital? Marketing é aquilo que eu já estava falando um pouco lá no começo. Eu vou complementar. O que é marketing digital para mim? O marketing ele se modificou durante o tempo. Isso que a gente tem aqui como marketing digital, ele se desenvolveu bastante nos Estados Unidos. Tá? A gente aqui é um dos últimos que entrou nessa área do marketing digital, um dos últimos que entramos na área do marketing digital, e a gente, ao invés os últimos países. Os últimos países. Ao invés de engatinhar, a gente saiu correndo. Porque hoje a gente é exemplo para vários outros países, inclusive para eles lá, eles estão copiando algumas coisas, porque o brasileiro tem uma capacidade muito grande do jeitinho, né? Não é nem desenvolver aspectos. Eu acho assim, o jeitinho e a adaptabilidade do brasileiro fez com que o marketing digital simplesmente explodisse aqui. E explodiu mesmo, né? Vamos olhar os números agora do marketing digital a nível de Brasil, é só pegar o celular. Quer pegar o celular? Pega o celular e começa a girar ali no Facebook e vai ver a quantidade de projetos diferentes que aparecem em áreas que são Por exemplo, quando a gente curtiu algumas coisas no Facebook, vai aparecer diversas áreas que a gente curte ali e de produtos que a gente pode ou não comprar, mas são pessoas que estão produzindo, são pessoas que estão ganhando dinheiro com isso. Então, o marketing digital, na minha opinião, é aquilo que eu disse. É fabricar um produto perfeito e entregar para o cliente que precisa dele, o cliente perfeito. Trazer esses clientes e formar um grupo de clientes, uma lista de clientes exatos que precisam daquilo, que tem aquela dor, e vender para elas. Exatamente. Eu trabalhei muito tempo, né, para falar um pouquinho de mim, trabalhei muito tempo na área de vinhos, né? E Rafael é um grande sommelier, ele não contou a história dele,
mas antes de ele entrar, assim como todos os outros que trabalham na área do marketing digital têm ou tinham áreas diferentes e se apaixonaram por isso e seguiram na área. Exato. Conta. Eu trabalhava com vinhos, né? Eu trabalhei numa importadora de vinhos que a gente tinha 3.000 rótulos, né? Rótulo vamos dizer, uma vinícola, ela faz vários, ela tem lá o vinho reserva, aí tem o Cabernet, o Merlot e coisa e tal, aí tem o Gran Reserva, o Cabernet, o Merlot, não sei o quê. Então, rótulos são cada um desses, assim, em todas as vinhas. A gente tinha mais de 3.000. E aí, o meu trabalho era chegar numa pessoa, eu trabalhava para a importadora, então chegava num restaurante lá, eles tinham 20 dos nossos rótulos. E o meu trabalho era mostrar para os garçons, para os sommeliers, principalmente para os garçons, claro, né? Os sommeliers já tinham uma grande noção disso. Treinar os garçons ali para mostrar, olha, você tem cada pessoa que chegar desse jeito, tu oferece esse vinho. E aí a gente tem diversas faixas de preço, coisa e tal, mas no caso do vinho não era nem tanto o preço, depois de escolher a faixa de preço ali, mas qual o vinho que a pessoa vai gostar? E no caso a garrafa estava fechada, não tinha como abrir a garrafa e ver aí se você gosta. Sim. Então eu tinha que meio que criar um perfil de cada pessoa só na conversa ali, um perfil de cada vinho e fazer com que as pessoas cruzassem isso. Por isso que quando eu cheguei aqui na Info, essa parte de tráfego fez a lógica total para mim. Sim. Sensacional, eu sempre fui um agente de marketing. Né? E aí quando eu cheguei aqui, eu entendi o que era marketing. Muda a ferramenta, a ideia é sempre a mesma. É a mesma. A ideia estrutural é a mesma. Isso que eu queria dizer pro pessoal, que um dia, conversando com o Michael me falou assim, cara, o que é marketing digital? É tudo aquilo lá que você já sabe, que você aplicava lá, não sei o que, na prática, num meio voltado para aquelas ferramentas, mais fácil, porque as ferramentas elas te ajudam de uma forma absurda, né? Exatamente. Hoje em dia, o que a gente faz? Análise de dados, né? Exato. Sempre gostei dessa área. 70% do que a gente faz é análise de dados, por exemplo. Esse perfil analítico é sensacional, mas se você também não tem esse perfil analítico, não tem problema. É para isso que nós estamos aqui. Exatamente. E a ferramenta em si ela ajuda muito. Por exemplo, uma pessoa que quer entrar em alguma área, eu vou gravar os meus vídeos. As ferramentas elas servem para saber que vídeo tu vai gravar. Exato. Hoje em dia tu vai entrar Quem nunca teve o branco? Claro, e o que eu falo agora no próximo? Eu queria falar de alguma coisa. Eu sei muitas coisas, mas eu não sei. Então, o que eu indico para a pessoa? Vai lá no Google Trends, que é as tendências do Google lá, que é maravilhoso. Ele te dá com relação a X ou Y, por exemplo. Estão falando mais de batata ou de abóbora? Estão falando mais de Face ou de YouTube? Estão falando mais de cabelo liso ou de cabelo crespo? Então, dependendo da tua área, tu vai lá. E automaticamente dentro dessa área tu descobre o que é mais relevante. Tu vai ver que em algumas partes do ano alguns temas são mais relevantes, tu começa a olhar, olha, eu vou falar sobre isso que tá bombando, olha, dá para fazer essa pesquisa no Google Trends, dá para fazer essa pesquisa lá no planejador de palavras do próprio Google Ads, dá para perguntar ali direto na pesquisa do Google e descobrir. São formas, ou no YouTube também, são formas que a gente tem de descobrir como essas métricas nos ajudam a produzir o material. E que material a gente produz? Vai lá olhar e ver o que está bombando mais, que tipo de material é mais interessante. Então as métricas, inclusive o Analytics dentro do site nos dá uma ideia de quem visita, por que visita, quanto tempo fica dentro do nosso site. O Analytics do Facebook também, o Analytics lá do YouTube também. Quanto tempo as pessoas ficam no vídeo, qual é o vídeo que as pessoas ficam mais, menos. Para fazer propagandas dentro disso aí, para fazer chegar nessas pessoas é muito, muito simples. Até o pessoal de casa consegue fazer. E uma coisa assim que... Se quiser ajuda, nós fazemos também. Eu comecei a entender muita coisa, eu achava assim, o Facebook me espiona, né? Ele fazem várias piadas e tal com isso, né? Que o Zuckerberg sabe muito mais de você do que você mesmo. Isso deve saber mais do que eu, ele deve saber. Porque o ser humano gosta de métricas, mas ao mesmo tempo nem todas as pessoas são... analistas de métricas. Então, por exemplo, todo mundo gosta de saber quanto está pesando, quanto mede,
quantos anos tem, tudo são métricas, pessoal. E aí, por incrível que possa parecer, juntando onde você mora, com a tua idade, com a tua altura, o teu peso, aí você vai lá, curte isso, curte aquilo, juntando tudo isso, dá um monte de informação que você tem a capacidade de ver literalmente, sim, ver quem é o teu cliente. Você pode pegar até uma foto. E o Google não é uma foto estática. O Google sabe as mudanças do cliente. Por exemplo, uma cliente que é grávida, quando ela tem o filho, ela já serve de base para outro tipo de fornecedor de produtos. Exato. Depois que a criança cresce, já vai querer papinhas e outras coisas. Posso dar um exemplo disso aí? Então, a patroa, né? A excelentíssima nega véia. Excelentíssima senhora... A senhora, como é que chamaria? Porto? Exato. Então, levou uns tapas em casa, né? De chamar de nega velha, mas tudo bem. E aí ela me mostrou esses dias assim, nossa, há uma semana atrás era só junk food, era só propaganda de comida, gordureba, não sei o que, coisa. Olha agora! Olhei ali, era berço, fralda. Tá achando que tá grávida? Quando tu fizer a pesquisa sobre teste de gravidez, já vai começar a aparecer coisas do tipo, berço, fralda. A gente pesquisou claro, quando até no teste de gravidez, mesmo que tu não esteja grávida, mesmo que a mulher, as pessoas que estão, a maioria dos nossos clientes são mulheres, então assim, mesmo que a pessoa que está ouvindo agora achou que está grávida, faz uma pesquisa de teste de gravidez lá e já vai começar a aparecer fralda, já vai começar a aparecer uma série de produtos que só grávidas. E assim, quando tiver o filho e der sinais de que o filho já nasceu pro Facebook ou alguma coisa assim, até nos comentários mesmo, já muda para quem já tem um filho pequeno, já vai oferecer carrinho, já vai oferecer uma série de outras coisas. Quando o filho crescer, vai oferecer outras coisas, assim vai. Uma coisa, o algoritmo do Facebook e do Spotify e do Netflix são fantásticos. Se eu for olhar, eles sabem mais do que tu quer assistir do que tu mesmo. Né? Com base no que quando tu faz um perfil para ele sabe o tipo de filme que tu gosta de olhar. Se tu mudar o teu perfil e começar a olhar outro tipo de coisa, e tu começar com uma tendência diferente, ele analisa aquela tua tendência. E o Spotify é mais absurdo ainda, porque ele cria uma playlist com base na playlist que tu costuma ouvir. Como é que ele faz aquela base? Ele pega informações tuas, pega informações de gente que escuta músicas iguais às tuas e diz assim, pessoas que escutam músicas iguais a do Rafael vão gostar do quê? Também gostam disso. Daqui a pouco aparece lá, não sei como é o nome da playlist que ele faz semanal, personalizada para cada pessoa lá. É Daily Mix. Eu acho que é dele alguma coisa. Mas aquilo lá é exatamente o que tu costuma. Às vezes é a segunda música mais legal daquele artista que tu já tem uma música lá na tua playlist, e ele olha e diz, que legal, eu não achava aquela música e o Spotify achou pra mim. Netflix da mesma forma, e ele usa esse tipo de informação também para propaganda. Legal você ter falado isso, que eu posso dar um depoimento meu, assim. Porque essa coisa de estar lá no Facebook e ele começar a te oferecer, eu trabalhava na área de vinhos, né? E aí, hoje em dia é muito legal eu entendo essas coisas, assim, e eu mudei a minha cabeça em relação ao marketing digital. Porque antes eu via marketing digital mal feito. O que era um marketing digital mal feito? É o apelativo? Então, eu abria minhas redes sociais, pessoal, ali no Facebook, tem ali vários banners ali, né? Tudo era para me vender vinho. Cara, eu trabalho numa importadora de vinho, cara. Eu ganho vinho. Toda hora. Não tenho interesse em comprar. Mas tu tava dando indícios para eles que tu era da Exatamente. Aí o que eu estava dando indícios, só que aí depois eu comecei a perceber que também me ofereciam cursos. Também começaram a me oferecer o enoturismo, né? Não era uma coisa muito forte, começaram a me oferecer viagens, isso, aquilo, aquele outro. Tá. Aí o Michael falou uma coisa ali do Spotify. Aí comecei a assinar o Spotify, coisa e tal. Cara, o Spotify, eu gostaria de mandar um abração e dizer que eu amo o criador do Spotify, okay? E dessas plataformas, porque eles realizaram um sonho da minha adolescência. Quando eu era adolescente, eu dizia, quando eu crescer,
eu quero ter um disco de toda a coletânea de todas as bandas que eu gosto, tipo, as principais, né? Black Sabbath, Rush, Led Zeppelin, The Doors, essas coisas assim. E aí fazer umas... Pra ver que ele é loucão, né? Por aí. Tá. Aqui é rock. Mas também toca em escola de samba. Ninguém tá bem. E aí e também fazer playlists assim, quando eu tô num lugar mais que quero escutar uns sons mais tranquilos, mais rock, né, dentro dessas bandas que eu gosto. Sim, semelhantes. E eles, exatamente. Cara, eles são gostos semelhantes. Quando eu vi, assim, já existia isso, que era o Spotify. E aí eu comecei a perder aquele ranço, vamos dizer, que eu tinha com o computador pensando por mim. O computador, ele não é um vilão aí, as redes sociais, o marketing digital não é um vilão. Não. Ele simplesmente, a gente tem muita Ele é um auxiliar. opção. Ele é um auxiliar, eu tem acredito opção que seja. demais até, hoje em dia. E esse direcionamento, ele te ajuda a tu não despender tanto tempo em coisas que tu não tem interesse. Sim. E para mim, o Spotify, Netflix também são a plataforma que fazem isso. Bom, eu amo música mesmo, né? Eu sou mais cliente do Spotify do que do Netflix. Mas o sistema deles é bem semelhante. Exato. E ele consegue fazer... E esse sistema, essa noção é o tráfego que eu uso para as campanhas dos clientes. Exato. Mas é assim, eu acho que é assim e tem que ser assim. A gente não pode ter aversão a coisas novas porque elas acabam facilitando. As pessoas demonizam muito o marketing digital como se ele fosse o causador de algum tipo de problema. Eu acho que não. Por quê? Se ele vai te mostrar alguma coisa, não é mais legal que ele te mostre alguma coisa que tem a ver com o teu perfil naquele momento e ele faz o perfil momentâneo? Porque se eu sou uma mulher que a gente estava falando e tô grávida, eu vou querer realmente ver coisas que tenham a ver com a minha situação naquele momento, né? Porque muitas das coisas também são marketing digital e mostram, tipo, e-books sobre como criar filho, e-books como escolher o leite especial, e-books sobre isso, sobre aquilo. Então não é só a venda em si. Como também tem inbound marketing ali, vai mostrar coisas que são importantes. E eu acho que é legal, assim como o Spotify utiliza, o Facebook também utiliza, o Google é excelente. Em alguns lugares eu estava lendo que eles sabem se existe uma epidemia de gripe só pelas pesquisas que as pessoas fazem naquela região sobre sintomas de gripe. Eles sabem quando uma epidemia está chegando naquele local porque aumentam as pesquisas com relação a sintomas que, sei lá, que delimitam uma infecção X e assim eles podem utilizar isso para o bem, eles não estão utilizando para o mal, eles utilizam para a prevenção daquilo, para possível análise, para possível, sei lá, para avisar as autoridades que realmente pode acontecer. Assim como isso tem para catástrofes e coisas assim que são utilizadas. Eu acho que na grande maioria são coisas boas. Tem gente que utiliza para o mal? Tem, mas nós temos um poder muito grande de escolher o que a gente quer e o que a gente não quer, o que a gente compra e o que a gente não compra. O marketing digital deixa que tu veja tudo antes que tu compre. Que tu realmente veja aquilo antes de comprar. E eu acho bacaníssimo tu poder provar as coisas. Tipo, entrar num carro e andar antes de comprar. Olhar uma televisão, trocar os canais e mexer em tudo antes de comprar. E, cara, é fantástico o que tu consegue com o marketing digital nesse sentido. Claro, né? Vários anos trabalhando em vinhos, eu sempre faço alguns paralelos, né? E a gente falou mais no início, né? Técnica do queijo, coisa e tal. Na indústria de vinhos, isso existe uma infinidade de vinhos com características. Às vezes um vinho da Nova Zelândia, de Pinot Noir, ele se assemelha a um vinho de refosco do nordeste da Itália. Refosco outra uva. E aí tu poder oferecer os dois ao mesmo tempo e a pessoa jamais iria fazer esse cruzamento. Esse mix. Então, e quando você consegue fazer esse mix, o refosco, a uva refosco não é conhecida, é muito local lá e tal. A Pinot Noir já é difundida. Então, tu consegue, na internet, tu faz isso com muita facilidade, os algoritmos te ajudam nisso. Eles Enquanto que ajudam. lá na minha área, eu tive que estudar muito, praticar muito, conhecer várias pessoas para ter esse insight e poder fazer isso ali no ponto de venda, né? E, bom, quem é que surge? Quem é que conhecia refosco?
Ninguém. Hoje em dia é uma coisa bem vendida até. Exatamente, pela internet. Não, tem um negócio que, para quem leu o livro do Oceano Azul, tá? Que é o seguinte, o que a gente está buscando hoje? A gente está buscando um lugar onde não tem concorrência. A internet tem pouca concorrência numa área específica. Quanto mais específico a gente vai continuar atendendo muitas pessoas. O mercado nerd, por exemplo, tem muitas pessoas que curtem coisas muito específicas e tem uma venda expressiva muito alta, ganham muito dinheiro. Coisas pequenas específicas ganham dinheiro no montante de poderem oferecer para o mundo inteiro, né? E a cauda longa também é outra teoria maravilhosa, porque o que acontece com a internet? A gente consegue, na curva da cauda longa, a gente consegue lá no final ter uma distância muito grande, onde a gente consegue atingir uma quantidade muito grande de pessoas com uma distância muito grande também. Por exemplo, eu consigo vender para todo o país. Tu vai pegar o escopo de um país inteiro, é muita gente que gosta de uma coisa específica, né? Às vezes eu tenho uma coisa muito específica para vender a nível regional, sim, mas a nível nacional e muitas vezes a nível internacional pode ser muito grande a quantidade de gente que pode comprar o meu produto, o meu serviço. Eu acho fantástico essa parte aí. Exato. Bom, então acho que assim, para começar a mostrar o que a gente faz aqui, né? Acho que fala para nós aí, de onde surgiu a Infoprodutores? A Infoprodutores surgiu eu comecei a aprender muito com relação ao marketing digital porque eu gostava mesmo, comecei a fazer cursos e cursos e cursos, e sem uma ideia de vender em si, eu tinha uma ideia de aprender porque eu gostava dessa área. Eu costumo dizer que a internet, eu e um amigo, eu não tinha dinheiro para comprar computador quando eu era adolescente, mas eu tinha um amigo que tinha um computador. E aqui não tinha internet, nem chegava aqui perto. Eu moro no sul do Rio Grande do Sul, e embora tenha morado em outros lugares, mas, cara, e aí o que a gente fazia? Nós ligávamos a cobrar para Porto Alegre, que é a capital do estado, para uma empresa que aceitava a ligação a cobrar, e daí nós tínhamos internet. Então nós éramos da região aqui, nós éramos os únicos que tínhamos internet de uma maneira não tão limpa assim, não tão legal, mas a gente tinha internet. Então essa parte da internet eu conheço desde os primórdios dela no país, e ela simplesmente revolucionou tudo. Hoje em dia meus filhos são nativos digitais, que já nasceram com celular, com tablet, com tudo na mão, né? E eu acho que tentar se esquivar disso, né, se não pode vencê-los, junte-se a eles. Aí eu digo, cara, aí eu comecei a identificar uma necessidade que as pessoas tinham. Esse negócio de marketing digital era meio tabu, né? Ou as pessoas demonizavam, ou então as pessoas desconheciam, ou as duas coisas. Desconheciam, quando conheciam, demonizavam, porque encontravam da pior maneira possível, achavam que ela estava dominando o mundo, que o celular estava escutando o que ela estava falando para oferecer coisas. Cara, não funciona assim. Ela ajuda muito mais do que atrapalha. Quem já comprou um produto pela internet sabe que a legislação brasileira te dá alguns dias para que tu possa simplesmente dizer que não gostou do produto e mandar ele de volta, né? Não gostei, eu comprei um telefone, mas eu achei que ele era menor do que eu imaginava, que a cor dele não brilha tanto quanto ele brilhava, ou então não dizer nada, não quero mais, eu mando de volta e deu. Vai comprar na loja da frente. Tem uma loja na frente da tua casa, tu vai lá. Se tu comprou, tirou da loja, tu trouxe de volta, tá com defeito? Não, então leva para casa de novo que eu não vou aceitar. A legislação, ela ajudou bastante a que se difundisse essa ideia. E aí, empresas como o Mercado Livre, a Amazon e outras que são grandes players de mercado, grandes marketplaces, também ajudaram a difundir. O Brasil demorou um certo tempo até acreditar, vou botar meu cartão de crédito lá, mas hoje, eu garanto para vocês, pouquíssima gente tem medo, porque os problemas que dão em cartão de crédito são mínimos. Sempre a gente conhece alguém que já comprou um livro na internet, um curso na internet, alguma coisa na internet, produtos de diversos tipos na internet, né? Minha mãe, o outro dia, como exemplo, ela queria uma coloração pro cabelo lá e ela não achava na região aqui, não... Cara, ela entrou no Mercado Livre lá e achou e buscou, não sabia nem comprar direito, foi lá, achou bacana, o primeiro vendedor disse que tinha, ela comprou e daqui a pouco disse que não tinha mais no estoque e devolveu o dinheiro para ela. Então ela aprendeu várias coisas, ela aprendeu como é que pegava o dinheiro de volta da conta do Mercado Livre, aprendeu como é que utilizava aquele dinheiro como crédito para comprar em outro fornecedor, e assim foi aprendendo, utilizando aquilo. E minha mãe, né, tem uma idade que as pessoas têm um certo receio de comprar pela internet. Então eu acho assim, com base nisso, fazendo uma baita de uma volta, mas eu acho que com base nessa revolução e com tudo que eu conheci, eu queria facilitar
E aí eu comecei a estudar vários cursos e digo, tá, tem alguma coisa de igual nesses cursos aí? Como é que ele é feito? A minha formação é letras, eu sou professor, nunca exerci, mas eu sou professor, então eu digo, pedagogicamente, como é que dá para ensinar? Dá para ensinar. Como é que dá para criar autoridade? Assim. E utilizamos as plataformas, como é que vende? Assim. Quem poderia se beneficiar? Essas pessoas. Aí um belo dia eu digo, tá, e por que eu não ajudo essas pessoas a fazerem seus próprios cursos online? Né? Se eu posso traduzir para elas essa parte do online, traduzir para elas essa parte de vender, traduzir para elas principalmente a parte de distribuição. Eu já tenho um produto aqui, eu quero fazer esse produto chegar para todo o Brasil. É isso que eu faço, eu desenvolvo as estratégias que fazem aquilo ali chegar em outros lugares e ainda ajudo na produção desses cursos, na parte estrutural deles. E é isso que a Info faz hoje, e é isso que eu pretendo fazer nos próximos anos também. Era isso mesmo, Rafael? Beleza, isso aí. E aí, posso falar de mim? Vou auto-perguntar como que eu cheguei na Infoprodutores. Como é que tu chegou na Infoprodutores? Como é que tu caiu de paraquedas na Infoprodutores? Então, eu, como falei para vocês, era sommelier. Vocês possam dizer que o conhecimento está todo aqui, mas realmente queria sair dessa área. Mas estudei muito sobre produtos, a raiz de tudo, assim como o Michael. Muito curioso, coisa e tal, gosto de estudar bastante, tenho um perfil analítico e fui estudar muito o marketing mesmo, mas o marketing mais base, tradicional. O marketing base. E nos últimos anos, aí posso dizer tranquilamente, nos últimos 5 anos aí, eu comecei a estudar muito sobre o comportamento dos consumidores. Bem legal. E aí, bom, aí até tanto que quando eu fui fazer faculdade, depois de velho, né, eu pensava assim, eu vou fazer ou marketing ou pedagogia e quem sabe numa dessas gastronomia. Aí, sei lá, gastronomia não me imagino trabalhando numa cozinha, apesar de gostar de cozinhar. E aí eu achei assim, mas o marketing... Na época eu estava trabalhando mais com treinamentos mesmo, então vou desenvolver a minha capacidade de ensino para a pedagogia. Mas o marketing sempre me fascinou, assim. E, bom, eu morava em São Paulo nos últimos 10 anos e voltei por questões familiares aqui, para Jaguarão. Pro sul do Rio Grande do Sul. Extremo sul do Rio Grande do Sul, fronteira com o Uruguai. Como eu sempre falo, a terceira cidade do Brasil, contando do sul para o norte. Esta é a nossa Jaguarão. E sempre eu explicava assim, né, o pessoal lá no Brasil inteiro. Eu tive a oportunidade de conhecer o Brasil inteiro aí, trabalhando com vinhos. E, na verdade, essa parte do business, do negócio, do consumidor, sempre me agradou a questão do negócio. Mas quando eu estava falando com os donos das lojas e os empresários, né, a questão do business, né. Mas quando eu estava lá dando uma palestra, coisa e tal, direto para o consumidor final, ajudar eles a ter mais prazer escolhendo o produto certo, dando informações para eles se apoderarem de um conhecimento e realmente com aquele conhecimento usar para adquirir os vinhos que eles gostam, né? Como tem um chavão na área de vinhos, o melhor vinho do mundo é aquele que você gosta. Então isso, quando eu cheguei aqui, a gente se conhece aqui desde a adolescência. Sim, nós éramos amigos, participamos da mesma banda de rock no começo. Exato. Depois tu foi para São Paulo, andasse umas voltas em Santa Catarina. Isso. A gente viajou para uns lugares também, né? Eu já morei em Buenos Aires, em Florianópolis, em Montevidéu. E tu já morou em mais ou menos... Pelotas, Porto Alegre. A gente se encontrou de volta no sul do sul, né? São Paulo, Mas é bacana. E aí, quando eu voltei pra cá, cara, do nada, assim, não sabia. Comecei a conversar com o Michael e ele me falou dessa área, cara, e aí bateu, porque todas aquelas coisas que eu sempre pensei assim, mas, cara, vou ter que fazer esse trabalho de formiguinha, ensinando uma pessoa por vez. Por quê? Porque eu era o cara que tinha uma certa aversão ao digital. Por quê? Porque eu fui ensinado que não, você tem que dar, eu era o cara que estava com a garrafa numa mão, a taça na outra, botava o vinho na taça e dava para a pessoa. Era personalizado. Provar. Era totalmente pessoal. E aqui, apesar de eu ter trabalhado em e-commerce... Continua sendo pessoal para mais pessoas. Exatamente. Eu trabalhei em e-commerce
Mas aí que eu posso dizer, gurizada aí do vinho, né? Provavelmente vai me escutar. Cara, não é que vocês estão errando, mas tem como melhorar muita coisa. E agora eu estou percebendo as coisas, como que se faz. O Rafael, em pouquíssimo tempo, se transformou numa das autoridades mais, digamos assim, pujantes da área do tráfego. Por quê? Porque é uma área muito nova, segundo o próprio Pedro Sobral, que é daqui da região também, eu acho que ele é de Pelotas e morou muito tempo em Rio Grande, agora está em São Paulo, e dessa região tem muita gente da área do tráfego, e o tráfego é uma área nova, o gestor de tráfego acho que tem 4 anos, se tem, essa profissão é nova, ela surgiu do nada, antes eram agências que faziam, e é uma das áreas em que a gente exatamente, é uma das áreas onde a gente se diferencia. Pegar serviços de tráfego eu não sabia o nome. Tu fazia tráfego offline. Fazia. Tu fazia o tráfego offline e agora tá fazendo a mesma coisa online. Exatamente, porque aí já vou falar aí para os nossos clientes, alguém que se interessar. Cara, a internet é só uma ferramenta nova. É como sabe o martelo? Martelo, quem inventou o martelo foi o homem das cavernas, o macaco, né? Não foi antes do... Só não era de ferro. Era uma pedra. Era uma pedra amarrada numa bandeira. A ideia é a mesma, só tecnologicamente diferente. Hoje em dia serve para a mesma coisa. Tem martelo pneumático, que ele vai lá... o martelo. É um martelo. Então, e as ferramentas, o marketing, pessoal, a gente faz sem querer. E o que existe hoje são as ferramentas. E essas potencializam e analisam. Exatamente. E aí, cara, tem maior poder de acerto. Você vai estar falando com quem quer te ouvir. E aí é mais fácil de tu desenvolver a tua ideia, crescer o teu produto, desenvolver o teu produto e aumentar as vendas do teu produto. E tal. Cara, é uma área... fantástica, e eu acho que disso que eu estou falando tem a ver com a minha próxima pergunta, que aí eu vou deixar para o Michael falar o que é e o que faz a Infoprodutores. A Infoprodutores, ela desenvolve estratégias digitais para pessoas que querem fazer cursos, né? Para quem quer fazer curso online, para quem quer desenvolver material online, para quem quer gravar vídeo, fazer áudio. A gente junta tudo isso dentro de uma estratégia que funcione, dentro de uma estratégia que aumente a autoridade e principalmente dentro de uma estratégia que venda, né? A gente faz a convergência de todas essas estratégias para que funcionem com as ferramentas em prol do profissional, em prol do especialista que quer mostrar o que ele sabe para o mundo. É isso que a Infoprodutores faz. Pode ser que com a movimentação do mercado digital a gente comece a lapidar daqui, lapidar dali, mas a princípio é isso que a gente faz. A gente dá essa consultoria e desenvolve algumas estratégias e algumas coisas também de plataformas a gente está fazendo aqui dentro da empresa também com as pessoas que nos ajudam, né? Mas a princípio é mais estratégica a nossa parte. Tá. E aí eu queria frisar uma coisa. O Michael falou assim, a gente desenvolve, ajuda as pessoas que querem vender. Pessoal, todo mundo vende. Todo mundo quer vender. A tua mãe, quando está te educando, ela está te vendendo. Se a gente existe é porque o teu pai se vendeu para tua mãe. Exato. De uma maneira positiva, embora ele talvez não seja tão positivo assim, existe. Ou a tua mãe se vendeu pro teu pai também, não vamos ser tão machistas assim, que pode ter sido ela que foi lá e puxou da mão. Tua mãe fez um marketing para você ser uma pessoa de bem, uma pessoa trabalhadora, sei lá o quê. E tudo para você, tudo é venda. E nem toda venda é negativa, por exemplo, quando eu vou comprar uma Ferrari, é porque eu tenho dinheiro para comprar, eu vou lá, eu quero comprar, não é o vendedor que me enganou, eu vou pagar 2 milhões de dólares porque eu quis, não é? Então a venda não é uma coisa ruim. O ruim é eu comprar algo que eu não quero, e isso é o que o marketing digital não deixa. Por quê? Porque te mostra antes. Te vai dar um pedaço de queijo antes de tu comprar o quilo e meio de queijo. Boa. Até o vento está batendo no... o vento do minuano. O que nos falta agora? Agradecer a galera? Agradecer a galera. Olha só, quem tiver aqui, quem tiver até o final, entra lá e deixa no nosso site, lá tem o WhatsApp, www.infoprodutores.com, para saber quem terminou essa nossa conversa aqui, quem teve coragem de ir até o final, diz assim, eu escutei o áudio até o final. Pode colocar, tem o chat lá e tem o próprio
O WhatsApp tá lá, manda pra mim, tá lá, o meu número mesmo tá lá. Então chega lá no site www.infoprodutores.com ou manda um e-mail pra mim também, é maicogarcia@gmail.com, dizendo eu fiquei até o final, eu escutei aqueles dois loucos até o final. Isso você pode também mandar dúvidas, sugestões na verdade as dúvidas a gente tá fazendo isso aqui pra vocês, né? E manda sugestões de pauta aí, a gente vai ter um prazer. Aqui deve estar até quanto tempo? 1h exata? 1h e 55 segundos? Isso. Aí, ó, 1h de conhecimento a mais, 1h de... E semana que vem a gente vai gravar o próximo, eu acho que a tendência é melhorar, até porque o primeiro dá vários erros, vento no microfone, coisas que voam, o vídeo, pra quem olha, vai ficar meio tosquinho, mas o que importa é o conteúdo como um todo, tá bem? O Rafael, te agradeço muito dessa vez, a próxima vai ser massa. Valeu, gurizada. Pessoal, muito obrigado, um abração e podem escutar como podcast, não sei se vocês vão estar como podcast, ou podem olhar lá no YouTube que a gente vai postar também, tá bem? Nos busquem, nos encontrem, nos curtam, nos compartilhem, a gente tá na área aí, se quiserem entrem em contato também. Um abração. Um abração. Até mais.